me enganar e sem que os nossos telespectadores mudem de canal. Dom Pedro de Alcântara, Maria, Fernando, Miguel, Rafael, Gonzaga, Xavier, João, António, Leopoldo, Vítor, Francisco de Assis e Júlio Amélio. Mas vamos ver uma breve reportagem sobre o que foi a vida deste grande monarca. Força! 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 Foi batizado no mesmo ano e com pouco mais de 4 meses foi reconhecido Príncipe Real e sucessor da Coroa de Portugal. Em novembro de 1853, contava apenas 16 anos quando a sua mãe, Dona Maria II, essa mesmo? Sim, a do Teatro Nacional, faleceu. Meninos, a rainha faleceu. Já chega e Dom Pedro V sucede no trono. Mas, como era menor, o seu pai governa até a sua maioridade. E os 2 anos antes de governar, passam-se em digressões e viagens pela Europa com o seu irmão Dom Luís. Aquilo foi Londres, Bélgica, Holanda, Prússia, Áustria, França, Suíça e Itália. Sim, curti bué. 1855, 18 anos. Ala, trono! Aclamado rei aos 18 anos presta juramento perante as cortes gerais. Juro! Realizaram-se grandes festas para solenizar o novo rei, mas grandes infortúnios vieram desde logo a assinalar o seu reinado. Então porquê? Lisboa foi assolada pela cólera e de seguida pela febre amarela, fazendo consideráveis vítimas. Foram 2 anos de tristíssima memória. Lojas fecharam, os teatros fecharam. Isso é que não foi lá muito boa ideia. O terror via-se estampado nas caras das pessoas. As pessoas abandonaram a cidade, indo viver para os arredores e outras terras distantes. E no meio desta pavorosa situação, sobressaía a figura do jovem monarca, que não quis abandonar Lisboa. Sua Alteza, eu aconselho vivamente que deixe Lisboa. Mas, num grande ato de altruísmo e caridade, Dom Pedro V dirigiu-se aos hospitais, para junto do leito dos doentes, dando uma palavra de conforto e de esperança. Sua Alteza, pelo menos não chegue tão perto das pessoas porque Se tens pode... medo, deixa-me. Posso muito bem ficar aqui só. Olha, com apenas 20 anos, valente! Valente. Parece que, apesar de constantemente exposto à doença, a sorte protegia-o. Dom Pedro V tornou-se muito popular. O povo adorava-o. Chamavam-lhe o Rei Santo. Ai, santos! Ai, santos! Ai, Deus Finalmente chegou o ano de 1858, que veio suavizar as angústias dos 2 anos anteriores. E Dom Pedro V casa-se por procuração com a princesa Dona Estefânia. Mas a princesa veio a morrer no ano seguinte, vítima de difteria. Dom Pedro V ficou inconsolável. Diz que se amavam muito. Ai, sim! Casaram por amor. Coisa rara. Deixa de ser parva, cala-te! Escreveu uma carta à esposa que perdera, que é uma verdadeira obra-prima. E de onde julgas que veio o nome do Hospital Dona Estefânia, por ele fundado? Está bem visto, sim, senhor. No seu reinado, inaugurou-se a primeira via férrea de Lisboa ao Carregado e o telégrafo elétrico para o estrangeiro. Iniciaram-se as primeiras viagens de navio entre Portugal e Angola. Revelou desde muito cedo a sua notável inteligência. A sua tendência para um perseverante estudo. E as mais nobres e elevadas qualidades de coração e espírito. Amava as letras e a ciência. Fundou o curso superior de letras e o Observatório Astronómico da Ajuda. Foi um protetor da instrução pública. Criou muitas escolas primárias, algumas das quais mantidas à sua custa.
Tocava excelentemente piano. Desenhava com gosto e facilidade. Era notável na esgrima. A caça era um dos seus desportos prediletos. E olhem que dizem que era bom atirador. Deixa-se, Alteza, é melhor não. Foi Dom Pedro V que aboliu por completo o hábito de beijar a mão ao rei. E foi um defensor acérrimo da abolição da escravatura. E recusou-se a confirmar a pena de morte. Like! E em 1861... É tão grande o Alentejo! Pois é. E foi numa viagem à bela província alentejana que el rei e os seus irmãos Fernando e Augusto foram tomados por fortes febres paludosas. O infante Dom Fernando faleceu e Dom Pedro V, 2 dias depois, a 11 de novembro de 1891, com apenas 24 anos de idade e 6 de reinado. A morte de Dom Pedro V, como podemos verificar, causou uma enorme dor no povo português. E foi... Epá, eu não consigo trabalhar! E foi, como eu estava a dizer, desta forma que o povo português se apercebeu quanto Dom Pedro V era estimado e querido. E que, para além do seu cognome esperançoso, Dom Pedro V ficou também conhecido como muito amado. Ele rei jaz no mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, com a imagem de José dos Santos